Olá, telespectadores do Lesbos Videocast, o seu entretenimento sáfico para todos os momentos. Eu sou Beatriz, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos. Tô com uma camisa preta, um colar com um cristal. Estamos aqui gravando mais um episódio no local que vocês já conhecem, o fundo com as cores roxas, né, que lembram a bandeira lésbica. E eu sou Diana Reis, sou uma mulher branca também, de cabelos cacheados curtos. Estou usando hoje uma blusa branca com uma calça jeans escura. E estamos aqui hoje com nossa convidada especial, Dedê Fatuma. Por favor, se apresente aqui para nossa Olá, audiência. telespectadores, e telespectadoras. Eu me chamo Dedê Fatuma, tenho 43 anos, estou com um macacão branco jeans, uma camisa por baixo branca, colares, né? 2 contas, porque eu sou uma pessoa de matriz africana, de religião de matriz africana, cabelos amarrados, dread, sou uma mulher negra, estou usando um batom meio roxo, né? E dizer que é um prazer estar aqui com vocês dividindo essa conversa, né? Sobre a trajetória de vida de mulheres lésbicas, essa transversalização, né? Com a família. Exato, né? A gente está aqui hoje continuando o nosso papo sobre família. Lembrando também que o Lesbos Videocast, ele tem o apoio da Lei Paulo Gustavo Bahia, então a gente tem esse apoio do governo para a gente estar aqui hoje, né, expandindo as reflexões em torno desse tema. E é por isso que a gente está aqui com a Dedê, porque além de escritora, percussionista, ela também é assistente social. E você pode falar até melhor do que eu aqui um pouco sobre sua trajetória. Acho que a gente pode começar assim, né? Vamos entender você, como é que foi o seu processo de se entender como uma mulher lésbica. Vamos começar por aí. Essa questão da lesbiandade, né? Dessa orientação sexual dissidente, isso emergiu para mim desde criança, na verdade, fazendo uma ruptura muitas vezes com uma questão da divisão sexual do trabalho, a minha relação com a minha família, com os meus irmãos, sobretudo com uma sexualidade, porque quando a gente fala de sexualidade, ela não está direcionada só com a questão sexual. Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de uma sexualidade ampliada, que tem a ver com o nosso corpo no mundo. Então, eu rejeitava muito uma questão de brincadeiras de meninas, e o que é para meninas, o que é direcionado para meninos. Então, eu não me conformava muitas vezes com as bonecas. E, de novo, isso não tem nada a ver com a questão de ser lésbica ou de ser heterossexual, mas de romper mesmo com determinados exemplos que colocam as meninas em espaços mesmo de subalternidade, da timidez, né? E eu, quando pequena, assim, vem assim na memória, eu sempre gostei de brincar com outros tipos de brinquedos, de estar solta na rua, de estar jogando gude, de estar brincando de bola, de estar subindo em árvore, que era algo que eu me sentia viva. Eu não conseguia estar naquele lugar que os brinquedos eram direcionados como cozinhar, boneca, na perspectiva do cuidado com o outro. Então, isso é muito cultural, né? Que coloca as meninas nesses locais. Então, eu sempre rompi com essas barreiras. E aí, no processo da minha adolescência, né, eu comecei a me interessar, de estar muito com as meninas. E isso, para mim, foi um pouco difícil, porque a minha família com a base católica, né, eu lembro que quando eu saí do armário, eu saí primeiramente na rua, com um coletivo, né? Eu trabalho com música, eu sou percussionista, e a arte, ela me ajudou muito a estar me fortalecendo no coletivo,
com outras mulheres negras, lésbicas, mulheres transexuais, enfim, entendendo como a gente precisa se colocar no mundo e enfrentar, né, estruturas opressoras que está muito direcionado com relação ao racismo, à LGBTfobia, o patriarcado, a desigualdade de classe. E é isso. Interessante, assim, esse lugar do coletivo, né? A gente tem falado bastante desse movimento como é importante, né? Essa já é a segunda temporada que a gente faz do Lesbos. Antes a gente tinha esse formato podcast, agora a gente consegue, né, se ver aqui, que eu acho que também aproxima mais, porque é isso, né? A gente tem, às vezes, vivências que são muito isoladas, né? E a gente, enquanto mulheres lésbicas na sociedade, a gente já falou, se eu não me engano, aqui em outros episódios, sobre essa questão da sociabilidade, né? De como que as nossas lesbianidades, às vezes, são muito restritas ao ambiente privado, né? O ambiente doméstico, como que a gente tem poucos espaços mesmo que a gente vá junto e a gente se encontre e tenha, né, esses espaços mesmo que a gente possa estar na rua e confortável com a nossa sexualidade, sem medo de, né, sofrer qualquer outro tipo de sanção. E aí eu queria fazer esse gancho para aproveitar para você falar um pouquinho sobre o seu livro também, porque eu sei que você reflete um pouco sobre esses processos também nele, né? Sim, na verdade, esse livro, Lesbiandade, foi um convite que a Djamila Ribeiro me fez, foi na época da pandemia. Eu não sabia muito bem, assim, se aceitava ou não, o medo da escrita. A gente estava passando por esse processo do Covid-19, ainda sem perspectiva de vacina, enfim. E a escrita sangrou muito, né? Eu vou fazer referência à querida Glória Zaldúa. Ela vai falar que a gente não pode deixar, de jeito nenhum, que a tinta da caneta coagule, né? Que a gente precisa escrever com sangue, com dor, com suor, mais mulheres negras de todo o mundo escrevam. E aí eu faço referência a esse pensamento dela e coloquei que eu não posso de forma alguma deixar que meus sentimentos, que os nossos sentimentos coagulem por conta de estruturas opressoras, né? Eu escrevi esse livro, foi um desaguar, assim, porque eu revisitei memórias da infância, da juventude, memórias com a minha família, enfim. E com relação à escrita, a gente sabe que o racismo ele é extremamente perverso com a nossa subjetividade. E eu vou trazer aqui um pouco que a Sueli Carneiro vai falar, né, com relação às mulheres negras intelectuais. O epistemicídio, ele não só tem o poder de controlar os nossos corpos, os nossos corações, né? Então, o androcentrismo, ele é um terreno do patriarcado que faz com que mulheres negras, mulheres brancas, não se sintam capazes de desenvolver teorias. E, sobretudo, mulheres negras que estão sempre naquele lugar de subalternidade, onde a colonialidade do poder, do ser, do saber, nos colocou em um espaço de subalternidades, né? Mas acho que a nossa insubmissão tem arrombado as portas e colocar no papel, desenvolver o pensamento crítico reflexivo de tudo que a gente sente foi importantíssimo. E aí você falou Dedé Fatum, uma escritora, percussionista, poeta, como é que é lidar com isso? E é isso mesmo, assim, a Conceição Evaristo vai falar da nossa arte-vivência, na verdade da escrevivência, eu trouxe para a arte-vivência. E esse corpo de mulher negra, ele é um corpo que não é apenas escrito, mas é um corpo, acima de tudo, vivido, sabe? E a gente escreve o que a gente sente, o que a gente passa, o que nos atravessa. Então, se você for parar para ver, na maioria das vezes, a escrita das mulheres, sobretudo das mulheres negras, é colocando mesmo esse corpo, né? No mundo, na escrita. Eu, de fato, desaguei na escrita desse livro. Até porque o silêncio nos sufoca, né? Sim. Eu achei chique, viu? Convidada por Djamila Ribeiro. Menina, não é o quê? Chique demais. Chique eu falei, será que é demais. mesmo? Será que sou eu mesma? A própria Djamila ela também passou por um processo de escrevivência, né? Com cartas para minha avó. Cartas para minha avó. É, Ela tem bombado aí. A escrita dela tem ecoado sim. pelo mundo. Lugar de fala agora com a versão americana, né? Enfim, a Djamila é uma querida.
Beijo, Odé. E eu acho que é muito isso mesmo, né? A escrita ela é um processo terapêutico para além também de ser uma ferramenta de poder, né? Tem um indígena que é o Davi Kopenawa, que ele fala que ele começa a escrever para que os brancos ouçam ele, porque parece que os brancos só conseguem ouvir o que está escrito. E eu acho que é muito por aí, né? Esse lugar da gente que a gente precisa também se empoderar, falo enquanto mulher, não enquanto mulher negra, mas enquanto Sim, mulher que também tem, como você mesmo falou, nesse processo da não aceitação, né, da mulher dentro de um contexto de produção teórica, né? estamos aqui, na verdade, para rasurar, né? Sim, Rasurar as histórias mal contadas e mal escritas sobre nós. Estamos aí para fazer mesmo, rasgar essa escrita universal, brancocêntrica, racista, né? Colonizadora. E a importância da escrita para mim é existir, sabe? Eu também sou poeta. A Audre Lorde, que é uma lésbica afro-americana, ela vai falar. É, o que eu não consigo colocar no mundo, a poesia me ajuda a compreender. E essa poesia escrita, né, por mulheres negras, ela não é luxo. Ela não é luxo. E você falou uma coisa também que me pegou muito, assim, eu tenho feito um trabalho agora no meu mestrado falando muito sobre esse processo da gente produzir a partir das nossas vivências, né? No meu Sim. caso, eu trabalho com cinema, né? Então, documentários autobiográficos. Eu tinha muito receio de fazer um trabalho acadêmico dentro desse recorte de lesbianidade, de subjetividade, porque dentro dessa construção social sempre parece que as nossas vivências são muito menores diante dos grandes temas da sociedade, né? E aí eu lembro quando eu tive contato com o seu trabalho, o seu livro sobre lesbianidade, Sim. isso me tocou muito porque eu pensei, poxa, tem uma pessoa aqui tão perto de mim fazendo um trabalho tão importante que é estar na frente desse lugar de pautar, não, a nossa existência ela merece estar registrada, né? Porque eu acho que muito desses processos da gente registrar as nossas vivências é da gente reconhecer e ser reconhecida enquanto existência mesmo na sociedade, né? E aí, até puxando um pouco agora já para a sua área de atuação enquanto assistente Sim. social, né? Pensando assim, como é que você chega nesse lugar da assistência social e como é que isso também te atravessa nesse lugar da lesbianidade? Eu sou formada em serviço social. Na verdade, eu digo que todo o caminho que eu construí até hoje foi por conta mesmo da arte. Dessa arte subversiva, dessa arte que desobedece e que denuncia muito das violências interseccionais. A Angela Davis ela vai dizer que a arte é um instrumento importantíssimo para enfrentar mesmo, de forma lúdica e lúdica muito séria, o racismo, o capitalismo e todas as correntes opressoras. Então, com a música, eu comecei a ter um olhar de mundo diferenciado, de entender que no campo da percussão é um campo majoritariamente dominado por homens. Então, isso eu já sentia as assimetrias de gênero. E quando eu fui para a Universidade Católica do Salvador, onde eu me formei em serviço social, eu já entrei e saí de lá também com outra visão de fazer um trabalho diferenciado mesmo. Então, eu atuei primeiramente no CRAS. O meu mestrado traz o tema com mulheres negras, chefes de família, e quando a gente trabalha com família, a gente sabe que é um leque de questões que estão atravessadas. E aí, em 2017 a 2021, eu atuei no Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT do Estado da Bahia, e agora eu retorno de novo também para esse equipamento que está ligado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. E a equipe, na verdade, né, multidisciplinar, formada por psicólogos, assistentes sociais, advogados, pedagogos. E, sobretudo, no meu campo, a gente está lidando com muitas questões de violências, sobretudo perpetradas por famílias, e famílias que têm uma vinculação, um enraizamento muito ligada a questões religiosas, fundamentalistas. Então, no atendimento com essa população, aí eu vou especificar com a população trans e mulheres lésbicas, sobretudo com mulheres lésbicas também. Olha os passarinhos cantando, né? O processo de acolhimento é que vem sempre um acolhimento com muita dor, de quando chega essa mulher negra, sapatão, falando da repulsa
da falta de acolhimento, ausência de afeto com os familiares e deixa essa mulher lésbica muitas vezes em iminência de rua, sabe? E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque muitas de nós, Audre vai dizer que o silêncio não nos livrará de nada, mas esse silêncio, muitas vezes, ele é uma estratégia de proteção para você não ser expulsa de casa, para você não ser achincalhada na rua de forma vexatória, para você não sair do emprego, sabe? Esse silêncio, muitas vezes, ele vem com uma estratégia mesmo de proteção. Mas quando você vai romper ele, você vai ver as consequências, mas também você vai sentir a liberdade de ser quem você é, entende? Então, engraçado que a lesbofobia, eu atendi uma mãe lésbica junto com sua companheira, elas estavam em situação de rua, e a lesbofobia tirou dela o direito de maternar, de amamentar a sua filha recém-nascida, né? E isso apresentou consequências terríveis, a automutilação, com ideações suicidas, tristeza profunda, já acarretando em depressão, tantas outras violências que estavam atravessando esse corpo lésbico. Então, a gente teve que entrar com intervenções de cuidado, articular com as redes socioassistenciais, com a rede, a RAPS, né, a rede psicossocial, para ela ser acompanhada de forma intensa no CAPS. Então, é isso, quando a gente pensa que falar de sexualidade não tem só a ver com a questão de quatro paredes, mas tem a ver com sua perspectiva política, sabe, econômica, social, e o enfrentamento a essas estruturas é muito difícil. É muito difícil. E nesse lugar de assistente social, lésbica, o olhar tem que ser de fato mesmo interseccional para identificar, porque ela chegou solicitando acolhimento na perspectiva de se inserir nos programas socioassistenciais. O Bolsa Família, o auxílio aluguel, porque ela estava em iminência de rua com sua companheira. Então, quando ela sentou na minha frente, ela trouxe só essas demandas, a gente foi trocando. Me diz um pouco da sua trajetória de vida, que eu comecei a identificar outras opressões atravessadas nesse corpo, sabe? Ela com ideações suicidas, automutilação, e eu até coloquei na última palestra que eu dei no FRB. Quando a gente pensa assim, a depressão é falta de Deus, com discursos mesmo no senso comum, mas a gente sabe que quem está nos matando, quem está nos oprimindo, quem faz com que a gente se automutile é a sociedade, uma sociedade, né, carregada de preconceitos, sabe? E são inúmeros episódios de mulheres lésbicas, trans, travestis, homens trans, gays, sendo expulsos do seio familiar por desobedecer mesmo um sistema arraigado de violências. A gente sabe que tanto a família, a escola, a igrejas, que tem uma perspectiva muito conservadora. Por isso que muitas mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres lésbicas, sobretudo, estão no lugar do trabalho do subemprego. Você percebe lésbicas que não performam uma feminilidade hegemônica, né? Isso eu observei muito, porque eu trabalho à noite com música, e você vai ver na porta de algumas casas de shows alternativas, aqui mesmo no Rio Vermelho, lésbicas que não performam a feminilidade hegemônica, estão vendendo cervejas, perdendo noite, sabe? Para poder sobreviver. E a gente sabe o quão é difícil, né? Mas ali não consegue, ninguém tira delas essa sua dignidade. Tem um processo de resiliência ali, mas é bem difícil ver como as estruturas opressoras não nos deixam estar em espaços de conforto. É sempre essa luta, essa resistência. É isso. Eu ia falar sobre o antagonismo, né, do silenciamento, que ao mesmo tempo ele é utilizado enquanto uma ferramenta de se proteger, mas se proteger da sociedade, enquanto que nessa utilização ele também é uma ferramenta de violência contra si mesmo, né? Porque eu acho que quando a gente deixa de falar
deixa de Sim, ser quem a gente se exatamente. violenta. Então acaba sendo um antagonismo, né? Uma escolha, assim. Eu acho que, obviamente, quando a gente está num lugar de muita vulnerabilidade socioeconômica, essa questão é uma questão que é muito mais delicada e muito Uhum. mais difícil de ser tratada. Mas me parece meio que uma escolha entre a violência menor que eu posso escolher nesse momento, né? Qual é a menor violência que eu vou passar? É o meu silenciamento ou é a minha fala? Porque a fala vai trazer uma série de É, violências é, também, né? existe um antagonismo mesmo, mas a Audre Lorde ela vai dizer que é transformando o silêncio em linguagem e ação, Sim. né? Que se a gente não eclodir esse silêncio, ele nos matará. O silêncio não nos salvará de nada. Então, ela nos impulsiona para a gente estilhaçar essas imagens de controle. Mas eu digo a você que quando eu saí do armário, primeiramente, eu precisei desaguar dentro, para depois sair é, abrindo barreiras como um rio afora, as margens opressoras. Mas cada uma vai sentir esse momento de romper com o silêncio. Uhum. Sabe, eu tenho a minha trajetória de vida, que não é igual a de Diana, que não é igual a sua, que não é igual a de Maria, de Joana. Vai ter um momento que a gente vai conseguir, cada um, dentro da sua subjetividade, conseguir encontrar uma estratégia para poder romper esse silêncio, né? Eu acabo dizendo que é por conta das nossas subjetividades, né, ora vulneráveis, que a gente consegue encontrar caminhos de resistência, sabe? Para romper esse silêncio. Aí vai de fato mesmo com a trajetória de vida de cada uma, pensando na sua subjetividade, para tomar caminhos objetivos, para sair dessa. Eu acho que em relação a isso, uma outra coisa muito importante que você falou é o fortalecimento a partir de pontes externas, né? Que a gente acaba fazendo dentro desse processo, seja dentro da academia, que a gente já mencionou aqui em outro episódio, como a academia muitas vezes também, né? Óbvio que depende muito do lugar onde você se insere na academia também. Sim, Mas como a academia, às vezes, como as universidades, às vezes, tem esse papel também de nos fortalecer subjetivamente, né? Porque a gente tem acesso, por exemplo, a Audre Lorde, a gente tem acesso a uma série de pensadoras negras exatamente que negras. vêm falar sobre interseccionalidade, sobre todas essas questões de poder que estão intrínsecas dentro das sociedades patriarcais, né? Então, assim, às vezes pela academia, às vezes pela música, mas esse fortalecimento externo, essa ponte externa que a gente cria para além do núcleo familiar, é uma ponte também muito importante dentro desse processo, né? A própria Bell Hooks, ela vai dizer que o amor, ele não é um sentimento, ele é uma ação. E a gente constrói esse amor próprio, né, a nossa autodefinição, e esse amor ele vai se ramificar no coletivo, porque é impossível fortalecer esse amor próprio no isolamento. Então, para mim, foi fundamental estar e encontrar com os meus pares, assim, de como eu consegui identificar caminhos para não me sentir silenciada, invisibilizada, porque pensar nas violências interseccionais é você ver, perceber e sentir como essa opressão vai atravessar de fato mesmo o seu corpo. E quando você está numa militância, está na coletividade, né? Na questão de sociabilidade com outras mulheres e com outros corpos que decidem sexualmente, a gente consegue levantar as nossas armas, sabe? Sabe, para o enfrentamento. Eu fico, assim, refletindo a própria Marielle Franco, Sim. né? A própria Luana Barbosa. Marielle Franco, ela foi assassinada como uma mulher negra, lésbica, dentro de uma perspectiva política, né? Enfrentando mesmo os discursos hegemônicos. E a morte dela foi para dizer assim, ó, aí, ó, você mulher que está se sentindo empoderada, fique calada, porque outros políticos, homens, bateram também nessa mesma tecla de direitos humanos, mas quem tombou foi esse corpo. Mas o que ela deixou para a gente, assim, como legado, numa perspectiva coletiva, de insurgência política,
Luana morreu foi com o punho levantado numa instituição extremamente racista, LGBTfóbica, que foi a polícia militar, né? Que não aceitou essa mulher negra que não performa uma feminilidade hegemônica na sua moto levar o seu filho, né, para a escola. Ela foi torturada. Você vai apanhar como homem. Eu vi até uma entrevista de uma mulher lésbica falando, não é apanhar como um homem, porque na verdade homem respeita homem, Uhum. homem não respeita as mulheres. Você tá falando assim muito desse lugar do coletivo. Eu acho que tem isso, né? A gente se fortalece no coletivo e a gente também é acolhido nas nossas individualidades no espaço coletivo também, né? Porque eu acho que quando a gente se reconhece enquanto grupo e a gente vai entendendo, vai se aproximando das pessoas, a gente vai entendendo também as complexidades do ser lésbica, né? Por exemplo, a gente aqui já não sei mais nem qual episódio que a gente já tá, mas a gente já fez muitos episódios aí, sei lá, uns 9, 10 hoje. E cada história, como você falou, né, tem a sua especificidade. E a gente vai entendendo, né, que em cada contexto que a gente tá, né, em cada repertório que a gente tem, vai construindo uma vivência específica, né? Então é por isso também que é importante da gente estar aqui fazendo conversas tão diversas, né? Para a gente poder também levar esse coletivo para outras pessoas que talvez ainda não estejam nesse movimento, né? E que possam se sentir também acolhidas nesse lugar. E tem também esse lugar, né? A gente tem falado muito do coletivo e entender também esse atravessamento político, né? Porque às vezes dentro dos discursos, às vezes fica parecendo que é uma coisa enviesada de uma ideologia política, digamos assim, né? Que, então a esquerda vai pautar as questões das dissidências de gênero, mas eu vejo a necessidade da gente estar né, para além de um alinhamento partidário, né, a gente entender como uma luta política nesse sentido de luta social, né? Sim. Né? E aí inclusive a gente já conversou aqui com uma advogada sobre acesso a direitos, a gente está conversando com vocês desse lugar da assistência social também a esses corpos, né? Então entender mesmo as nossas vivências inseridas nesse contexto mais amplo, né? Vai acontecer a Marcha Nacional das Mulheres Negras, agora 2025. E a última que teve em 2015 trouxe como tema o bem viver, como projeto de vida, o bem viver. Então, mulheres negras, lésbicas, mulheres trans, quando estão com esse direito garantido, toda uma sociedade está garantido, porque falar sobre direitos humanos é também falar sobre os direitos humanos da população LGBT e IAPN+. Exato. Então vai ser uma grande marcha lá em Brasília, pautando a Marcha das Mulheres Negras em 2025. Eu queria puxar o gancho sobre políticas, né? Que é uma coisa muito interessante da gente pensar, porque a gente acha que a política ela está sempre vinculada ao Estado e que o Estado é a pessoa responsável por criar as políticas. E muitas vezes não, né? É também, mas a política pública ela é também feita por nós, por civis. Exatamente. E nós precisamos nos apoderar dessas políticas públicas, Exatamente. porque ela é a forma com a qual a gente consegue fazer a democracia. Então, a democracia ela é feita a partir das políticas públicas. Então, assim, é uma rédea que a gente precisa tomar e puxar pra gente também, né? Porque, obviamente, tem a atuação do Estado, mas também tem a atuação civil. Exatamente. Né? Tá aí os conselhos de direitos. Tem o Conselho da Política de Assistência Social, tá aí o Conselho dos Direitos Humanos, né? Para a gente pensar conferências, para poder entregar, sobretudo com relação a políticas públicas institucionais. E essa política, de fato, a gente precisa pensar para quem vive e quem necessita dela. É de baixo para cima. Exato. Né? É de baixo para cima. Quando a gente delega ao Estado para pensar essas políticas, ela vem de cima para baixo. Ela vem de quem não nos enxerga
né, para nós. Então, muitas vezes acontece uma política que não é uma política acessível. Você tem lá a legislação, você tem uma política lá criada, mas a política ela não é acessível, porque existe uma série de outras questões que precisam ser lidas para que aquela política efetivamente funcione e que deve vir de baixo. Então, é por isso que é tão importante que a gente se aproprie, né, também desse campo. Pensar verdadeiramente a efetividade do controle social. Sim. A sociedade brasileira precisa estar atenta a isso, assim. A gente está vivendo uma polarização de pensar o Brasil dividido, né? Com relação ao fundamentalismo e pensar a democracia. E saber, inclusive, quem são os nossos políticos que estejam engajados na pauta que você colocou, que os deputados federais, estaduais, os vereadores, os prefeitos, porque senão a gente vai estar votando em alguém que vai fazer uma política individual, sabe? Exato. E, infelizmente, a gente percebe que no nosso Congresso tem essa bancada, né, da Bíblia, da bala, do boi, uma bancada que traz um discurso hegemônico pautado no cidadão de bem, sabe? Pautado em uma política conservadora, fundamentalista, que só pensa em um caminho sectarista, não consegue pensar a diversidade. Que deseja eliminar essa diversidade, porque quando fala, né, vamos eliminar a petralhada, é eliminar tudo que é o diferente do que eu penso, né? E isso ficou embutido na sociedade desde então. E você vê que mais de 50 milhões de pessoas pensam dessa forma, sabe? E que esse pensamento quer interditar o meu caminho, sabe? Quer interditar que eu segure na mão da minha companheira, que a gente não consiga apresentar o nosso amor para a sociedade. E temos exemplos reais, por exemplo, de um pai andando com o filho de mãos dadas, sofreu uma violência homofóbica. Eu saindo com minha companheira, muitas vezes eu tenho medo. Qual é o local que a gente vai estar caminhando, transitando? É uma sociedade que quer nos ver mortos a todo momento. A gente precisa, de fato mesmo, denunciar e resistir às artimanhas cínicas do patriarcado, do racismo, do capitalismo branco. Entende? Total. E aí, até puxando um pouco aqui de novo para o nosso tema família, para a gente não perder de vista, porque assim, toda essa polarização que a gente está comentando aqui também causou rupturas nesse âmbito familiar e muito também, assim, eu lembro de uma conversa que eu tive com minha mãe, assim, no auge da eleição lá do coiso, que ela não entendia, assim, muito de como que aquele discurso tocava em mim enquanto pessoa lésbica, né? E aí, eu queria até te pedir, porque eu lembro de uma fala que você fez, que eu assisti recentemente, sobre também essa acolhida da família nesse processo de entender o familiar, né, nesse processo LGBT. Isso. No CPD LGBT, chegou uma assistida de 18 anos que estava no processo de transição. Era uma mulher trans, ela já tinha rompido com o vínculo com a mãe e, por conta dessa desobediência dela, da transgeneridade, ela foi morar com os avós. Ela compareceu no CPD da LGBT, a gente fez o primeiro atendimento. Ela falou, por favor, conversa com meu avô, com minha avó. Eu digo, traz seu avô e sua avó aqui pra gente, né, entender o que é que se passa, assim, referente ao pensamento deles com relação a você. Eu não posso dizer o nome, tá? Maria. E aí chega o avô, a avó, acho que a avó com seus 65, o avô com 70, com aquele discurso, como é que pode? Sempre se vestiu como menino, se colocou no mundo como menino e hoje está vestindo roupas de mulheres e sempre colocando o nome dela no masculino. E aí a psicóloga que estava comigo, já meio que querendo radicalizar,
falou, ó, mas a partir de agora a senhora vai precisar aprender a chamar ela no feminino, porque esse corpo aqui é um corpo feminino, ela se veste com roupas de mulheres, a identidade dela é de uma mulher transexual. E eu observando assim. Só que é o seguinte, eu aprendi isso com Tiffany Odara, uma travesti, a Lorixá maravilhosa. Ela é assistente de coordenação, pedagoga, doutoranda em educação. Ela falou comigo, Daisy, nas nossas conversas, a minha família transicionou junto comigo. E a gente precisa entender esse processo geracional. Então, naquele momento, aquela família estava assustada. Em algumas ocasiões, a gente sabe que a família traz um discurso, né? Não é em todos os casos, mas a gente consegue identificar que o discurso, assim, da rejeição é o medo, inclusive, desse corpo, dessa mulher trans, dessa mulher lésbica, ser violentada. Porque minha mãe trouxe um discurso também meio que violento. Sempre namorou com homens e agora tá namorando com mulheres. E eu entendi o processo dela e acolhi também. Então, foi isso que eu fiz com esse casal de idosos. O que, na verdade, não pode mudar é o acolhimento, né? É esse cuidado que a senhora tem com ela, dela sofrer violências lá fora. E o processo, o olhar da senhora, né? Transversalizar vai ser aos poucos mesmo. Aos poucos que a senhora vai estar entendendo que ela é uma mulher, né? Que ela se veste, que a identidade dela é uma identidade disruptiva, é uma identidade que transicionou. O que não pode mudar é o seu cuidado com relação a esse corpo que é a sua neta. Porque a gente precisa entender de fato que essa questão geracional, ele tem um enviesamento de primeiramente estar na repulsa, Sim, né? e é um pouco diferente, assim, existem situações que a gente entende que há um fundamentalismo de ou é ou não é, né? E aí Exatamente. realmente são pessoas que podem estar correndo risco de vida, então é de fato importante romper, às vezes, com aquela situação. Mas, às vezes, também no nosso processo, a gente ainda não entende quais são os conflitos. Assim, como você falou, aí é uma situação que é um conservadorismo, como você falou, que vem de uma questão geracional, um não entendimento de um contexto mais contemporâneo. Então, assim, também né, passa por esse processo, né? Eu sinto que meus pais passaram por esse processo. E essa família é ensinada a pensar dessa forma, sectarista. Isso. Porque a gente sabe que tem instituições como a igreja, como as escolas, o próprio Estado, minam dessa forma para controlar os nossos corpos, né? Para se colocar no mundo de forma que eles dizem normal. Sabe? Porque sair dessa normatividade é errada, é aberração. Eu fui colocada assim quando eu era criança, porque eu jogava bola. E olha que eu nem namorava ainda com meninas, porque eu jogava bola, porque eu jogava gude. Ó, lá vai ela, vai dar pra ruim. Era assim, vai dar pra ruim. Moleque macho. Era com esses adjetivos. E às vezes você percebe que são comentários que vêm já de uma marginalização e que já prevê a marginalização social de quando você se torna adulto, entendendo, né? Como você falou, às vezes são corpos que depois vão ser segregados socialmente, que vão ocupar determinados espaços e que por isso pode haver uma tendência, né, diante das vulnerabilidades, a incorrer em uma situação... Com toda certeza, de violência LGBTfóbica. Né? A própria escola é uma instituição que ela, foi como o Tiffany Odara trouxe, tem uma expulsão compulsória, onde a diretora não vai respeitar a identidade de gênero, onde a professora vai estar, muitas vezes, silenciando aquela menina lésbica, o menino gay, sabe? Então, a gente não aguenta a nossa subjetividade, não consegue sustentar aquele espaço, que deveria ser um espaço acolhedor, um espaço diverso, né? E aí a gente acaba tendo uma expulsão compulsória. São lugares que deveriam, na verdade, ter uma outra pedagogia.
Mas Sabe? é isso, o lugar da disciplina nessas escolas mais tradicionais vem justamente nesse lugar da conservação do poder, né? A Exatamente. gente vê pela própria estrutura, a hierarquização da instituição e tal, bem nesse lugar da manutenção. Tanto que muitas vezes a gente vê as opressões não só entre, né, os alunos, mas a diretora que chama a mãe porque o filho está tendo um comportamento que é lido como homossexual, e aí já cria um constrangimento. Exato. Daí também a importância da gente se apropriar das políticas públicas, porque minimamente o que garante a inserção desses corpos dentro da sociedade, dentro das instituições, com respeito, né? Que deveria existir, que não existe, muitas vezes são as políticas públicas, né? A utilização dos nomes sociais, que hoje Exatamente, que está aí garantido, né? que está garantido. Que está garantido por lei, inclusive no cartão do SUS, mas infelizmente a gente ainda consegue ver que, como eu atendo mulheres trans, vê que no banco, né, na conta bancária, quando vai pegar o extrato, tá lá com o nome morto. O que é que a gente faz? Processo em cima disso. Né? A professora, a diretora colocando na caderneta o nome morto. Isso é uma violência extrema que faz com que, né, esse corpo dissidente seja expulso. Aí diz, não, ele saiu porque ele quis, mas não. Ele foi impulsionado a sair de forma compulsória por conta de violências simbólicas, que traz traumas, marcas na subjetividade terríveis, né? Na saúde mental de uma mulher trans, de um homem trans, de uma lésbica que é chamada de sapatona, de um menino que é gay, mas vai lá, bichinha, você quer ser como mulher. Então, são violências, inclusive colocadas como brincadeiras, né? Isso que eu ia falar, que às vezes são as violências que são difíceis da gente identificar, né? Então, assim, parte dessa nossa proposta aqui, né, além da gente falar também dos nossos problemas familiares, dos problemas, né, sociais que a gente encontra, também a gente começa a pensar soluções, né, como você trouxe aqui, os espaços que a gente pode ser acolhida, situações que a gente pode entrar com medidas legais, né, para assegurar nossos direitos. Então, nossas conversas têm sido muito nesse lugar de partilha, né, para a gente também se fortalecer coletivamente, socialmente. Então, eu queria ir agradecendo, assim, por você compartilhar com a gente, né, e fica aqui o convite, né, a gente ainda está concluindo essa temporada, vão ter mais episódios para você que está aí do outro lado assistindo a gente. Lembrando também, né, da importância das políticas que permitem, né, política cultural que permite a gente estar aqui com financiamento, fazendo esse projeto, conseguindo chegar em mais pessoas. Então, né, a Lei Paulo Gustavo, mais uma vez, fica aqui nosso agradecimento. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.